manto terrestre é um compartimento do interior da Terra que se encontra entre a crosta e o núcleo terrestre. Ele forma a maior parte da Terra sólida. Cerca de 82% da Terra sólida corresponde ao manto terrestre. Ele se estende desde a base da crosta, cuja interface é representada pela descontinuidade de Mohorovičić, até o limite manto-núcleo, representada por uma outra descontinuidade sísmica, conhecida como a descontinuidade Weishart-Gutenberg, com profundidade desde 40, na descontinuidade de Morro, até 2.900 km na descontinuidade de Gutenberg. Vale destacar que a interface entre a crosta e o manto apresenta profundidades variáveis, a depender do tipo da crosta terrestre, se é oceânica ou continental. A densidade varia de 3,3 gramas por centímetro cúbico próximo à crosta a 5,5 gramas por centímetro cúbico próximo ao núcleo e apresenta uma composição distinta, uma densidade intermediária entre o núcleo, que chega a densidades em torno de 11 a 13 gramas por centímetro cúbico, e a crosta, que tem uma densidade média de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Essa densidade intermediária ocorre devido à sua diferenciação através do tempo, resultante da extração contínua de magmas e geração da crosta oceânica e continental. O estudo dos meteoritos permitiu calcular a composição do manto primordial, constituído essencialmente por cerca de 90% de óxido de silício, magnésio e ferro, e uma menor parte de outros elementos como sódio, alumínio, cálcio, de 5 a 8%, e os demais óxidos não ultrapassam 0,6%. Assim, essa composição perfaz apenas 8 minerais, que compõem a quase totalidade do manto terrestre. Então, temos como mineralogia do manto minerais como olivina, plagioclásio, os piroxênios, como ortopiroxênio e clinopiroxênio, granada, flogopita, espinélio e a perovskita. Percebam que esses 8 minerais, a maioria deles apresentam magnésio, ferro e silício na sua composição. Sabemos agora que o manto terrestre representa a maior parte da Terra sólida e ela subdivide-se em manto superior. Entenda como o manto superior ele é composto de silicatos e óxidos de ferro e magnésio, como olivina, piroxênio e granadas, anfibole e flogopita. Apresenta espessura de 640 km, densidade de 3,4 a 4,6 gramas por centímetro cúbico. A mineralogia principal é composta de olivina e piroxênio. E a composição desse reservatório é uma composição de uma rocha conhecida como peridotito. O limite que separa o manto superior do manto inferior é o limite de 670 km. Ele é marcado por um ligeiro aumento da velocidade de propagação da onda sísmica, que marca a transição para um empacotamento das estruturas mineralógicas mais compactas e densas. E o manto inferior é mais rico em ferro, provavelmente devido à diferenciação primitiva migrar esse ferro denso para as partes mais profundas do planeta. Ele apresenta uma espessura de 2.200 km, densidades variáveis de 4,6 a 5,5 gramas por centímetro cúbico. Possui como mineral principal a perovskita, que é muito estável nessas condições de profundidade. E a rocha principal é o peridotito. Logo, o manto terrestre apresenta uma composição de uma rocha conhecida como peridotito. Isso não quer dizer que o manto só tenha esse tipo de rocha. Entenda como composição geral do manto terrestre como se pegasse todo o volume de 82% da Terra sólida correspondente ao manto terrestre, uniformizasse esse reservatório. A rocha resultante seria um peridotito. O manto terrestre compreende uma massa fundida em estado de fusão parcial. É representado por essa queda da velocidade de onda sísmica de 100 a mais ou menos 200 km de profundidade. Essa massa fundida é sobreposta a blocos rígidos representados pelo manto litosférico. No manto abaixo da crosta oceânica, temos que a velocidade das ondas S ela aumenta drasticamente em um determinado intervalo. O que representa esses dois primeiros patamares? Considerando a estratigrafia da crosta oceânica, o primeiro patamar de aumento representa a transição entre os sedimentos do fundo oceânico
e as rochas que estão abaixo, a exemplo dos basaltos com estruturas de lavas almofadadas. Portanto, o primeiro limite de aumento abrupto da velocidade de propagação da onda sísmica representa a transição entre os sedimentos e os basaltos de fundo oceânico. Já a segunda transição, quando a onda sísmica atravessa toda a sequência de rochas da crosta oceânica e alcança o limite entre a crosta oceânica e o manto. Esse limite entre a crosta e o manto é conhecido como a descontinuidade de Mohorovičić. A seguir, a velocidade da onda sísmica alcança a litosfera, onde ela sofre um aumento e posteriormente uma queda. A queda da velocidade da onda sísmica ocorre próximo à base da litosfera, onde a velocidade das ondas S decresce abruptamente, formando a zona de baixa velocidade. Nessa zona, ocorre um aumento progressivo da temperatura com a profundidade, e essa temperatura, quando chega em torno de 100 km de profundidade, se aproxima da temperatura de fusão das rochas do manto, e essa curva da geoterma supera a curva dos sólidos, ou seja, a temperatura da geoterma fica maior que a temperatura do sólido do manto, como representado nessa zona em laranja. Como consequência, a temperatura de fusão de alguns minerais é atingida, enquanto outros minerais se mantêm estáveis no estado sólido. Ou seja, ocorre uma fusão parcial de alguns minerais do peridotito. Essa pequena quantidade de fusão, cerca de 1% dos minerais, diminui a rigidez da rocha e retarda a propagação das ondas S. Como consequência da fusão parcial, essas rochas fluem mais facilmente, formando a camada dúctil, através do qual as placas litosféricas e rígidas que estão sobrepostas deslizam. Logo, esse compartimento representa o sistema tectônico de placas, onde se tem uma placa rígida, representada pela litosfera, que compreende a crosta oceânica e uma parte do manto abaixo da crosta oceânica, conhecida como manto litosférico. E abaixo você tem uma diminuição da velocidade da onda sísmica e uma situação de maior plasticidade dessas rochas, onde os blocos rígidos superiores deslizam sobre essa camada mais plástica. Com o aumento da pressão e temperatura, as velocidades das ondas S voltam a aumentar até o patamar de aproximadamente 410 km de profundidade. Nessa zona, ocorre um aumento da velocidade da onda sísmica em torno de 10%. Esse aumento representa uma mudança de fase mineralógica para estruturas cristalinas mais compactas e densas. Logo, acima de 410 km, um mineral é estável nessas condições de pressão e temperatura. Abaixo de 400 km, esse mineral muda sua estrutura cristalina para resistir às altas pressões e temperaturas existentes. Essa mudança é verificada através da transformação da olivina, mineral muito estável em profundidades inferiores a 410 km, para uma estrutura mais compacta e densa como a do espinélio. Em profundidades acima de 410 km, volta a um aumento gradual na pressão e temperatura e, consequentemente, um aumento sistemático da velocidade de propagação das ondas sísmicas, até o patamar de 670 km, que é o limite entre o manto superior e o manto inferior. Esse segundo aumento a 670 km representa uma segunda transformação mineralógica do espinélio para uma outra estrutura mais compacta e densa e mais resistentes às altíssimas pressões e temperaturas vigentes a essas profundidades. Logo, esse aumento abrupto na velocidade das ondas S representa uma segunda mudança de fase mineralógica para uma estrutura cristalina ainda mais compacta. Ou seja, ocorre uma transformação mineralógica do espinélio para uma estrutura da perovskita e óxidos de magnésio, e representa a interface entre o manto superior e o manto inferior. A seguir, de 670 a aproximadamente 2.900 km de profundidade, que representa a interface entre o manto e o núcleo, ou descontinuidade de Weierstrass-Gutenberg, ocorre um aumento gradual na velocidade das ondas S, sem modificações de fase mineralógica. Logo, a perovskita é estável de 670 km a aproximadamente 2.900 km de profundidade, representando aproximadamente 2.200 km de espessura do manto inferior. Portanto, podemos considerar a perovskita como o mineral mais abundante do planeta Terra.
A tabela mostra a estimativa para a composição química de alguns materiais mantélicos que advêm dos reservatórios do manto através dos vulcões. Da análise dos elementos na forma de óxidos desses materiais mantélicos e considerando que a composição do manto é um peridotito, ou seja, uma rocha que contém olivina, clinopiroxênio e ortopiroxênio, portanto são minerais ferromagnesianos, tem-se que a composição desses materiais mantélicos é destacada pelos elevados teores de óxido de silício, óxido de ferro e óxido de magnésio. Os demais elementos químicos apresentam valores pequenos, com destaques para o cálcio, com teores da ordem de 3 a 5%, muito comuns nos clinopiroxênios. Outro elemento que se destaca é um alumínio, que não é presente nem na olivina, nem no clinopiroxênio, nem no ortopiroxênio. Então, como explicar a presença de aproximadamente 4% de alumínio no manto terrestre? Inicialmente, esses elevados teores de alumínio, que é um elemento leve e mais comum na crosta terrestre, intrigaram os geólogos. Assim, pesquisas experimentais simulando condições existentes no manto terrestre obtiveram uma hipótese para esses elevados teores de alumínio existentes no manto. Assim, os geólogos advogam que outras fases minerais devem estar presentes para incorporar esses elevados teores de alumínio que representa aproximadamente 4% do manto. Que fases minerais são essas? O gráfico mostra a relação da temperatura com os primeiros 150 km de profundidade no manto terrestre. Nela é possível identificar as mudanças de fase mineralógica existentes e que explicam os 4% de alumínio existentes no manto terrestre. A composição principal do manto terrestre é representada por uma rocha conhecida como peridotito. Essa rocha é composta pelos minerais como olivina, clinopiroxênio e ortopiroxênio. Mas, em algumas regiões do manto, existem outros minerais estáveis, como, por exemplo, acima de 50 km de profundidade. Tem-se a zona de estabilidade da granada, que é um mineral que contém alumínio. Logo, nessa região, o peridotito é composto de olivina, clinopiroxênio, ortopiroxênio e granada, um dos 8 minerais mantélicos comentados anteriormente. Nessa segunda zona, entre aproximadamente 25 km de profundidade até 50 km de profundidade, um outro mineral é estável, como o espinélio. Logo, nessa zona, o peridotito é composto de olivina, clinopiroxênio, ortopiroxênio e espinélio, um segundo mineral mantélico que contém alumínio. A terceira zona, mais superficial, abaixo dos primeiros 25 km de profundidade, é o campo de estabilidade de um terceiro mineral que contém alumínio, como o plagioclásio. Logo, nessa zona, o peridotito contém olivina, clinopiroxênio, ortopiroxênio e plagioclásio. Assim, nos primeiros 150 km de profundidade no manto, existem mudanças de fase mineralógicas que explicam os 4% de alumínio existentes nesse reservatório. Como o manto está sofrendo diferenciação desde os primórdios de evolução do planeta Terra, através da extração contínua de magmas, além das intensas e variadas fontes de calor que atuam nesse reservatório, o manto tem perdido elementos siderófilos, ou seja, aqueles elementos que têm afinidade geoquímica com as fases metálicas, como o ferro, por exemplo, níquel, cobalto, rênio, ósmio, platina, ouro, carbono, fósforo, etc. E calcófilos, elementos que têm afinidade geoquímica com fases do manto sulfetadas, como enxofre, zinco, chumbo, cobre, selênio, arsênio, cádmio, etc., para o núcleo. E o manto tem perdido litófilos, ou seja, elementos que têm afinidade com fases silicáticas da crosta terrestre, ou seja, silício, alumínio e radioativos para a crosta continental. Os voláteis, ou seja, elementos mais leves comuns no universo, foram perdidos para a atmosfera e expulsos pela ação dos ventos solares para a periferia do sistema solar. Assim, o manto atual tem uma composição distinta devido à sua diferenciação através do tempo, resultante da extração contínua de magmas para a geração da crosta continental e da crosta oceânica. Em síntese,
O manto está perdendo elementos químicos através da geração de magma para formar a crosta continental e mudando sua composição, ou seja, se diferenciando ao longo do tempo. Por fim, uma tabela que mostra a composição química completa do manto terrestre para vários tipos de materiais mantélicos. Nela é observado que as rochas que contêm o manto apresentam elevados teores de silício, ferro e magnésio. Esses elementos formam minerais que compreendem o peridotito, como olivina e piroxênios. Esses minerais são chamados de minerais ferromagnesianos. Além dos elementos como silício, ferro e magnésio, destaca-se o cálcio, presente nos clinopiroxênios, e o alumínio, com teores que alcançam 4%, relacionados à mudança de fases mineralógicas no manto superior. Adicionalmente, apresentam elevados teores de elementos siderófilos que possuem afinidade com o ferro, como cobalto e níquel, metais de elevado valor econômico.